Amém, amados. Pela primeira vez estou aqui com vocês, né? Para mim é motivo de muita alegria, depois de tantos anos, né, Martim? Mas hoje, graças a Deus, nós estamos aqui. Eu estou com uma expectativa aqui de tempos muito preciosos aqui com os irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesses dias aqui sobre a vida de Jesus. E acredito que nós vamos ter aí uma maratona muito abençoada. Eu creio nisso. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de dar uma introdução, porque alguma coisa me incomodou muito há algum tempo atrás, quando começou um movimento unicista e unitarista, os dois movimentos que estão tomando conta da igreja. E eu, então, me vi na necessidade de buscar uma resposta nas Escrituras. Para isso, eu precisava de uma introdução para a gente dar o início à nossa conversa sobre a vida de Jesus. E eu, então, queria começar a introdução falando sobre a apostasia. O que é apostasia? Na verdade, é uma palavra inexistente, né, no vernáculo português, não existe. Tal como expressões que foram importadas do grego, como batismo, foi transliterada para batismo. E assim também a palavra apostasia no grego foi transliterada para apostasia no português. Precisamos, para tanto, compreender que o que vem a ser o significado no grego, a fim de não sermos levados a cair na falácia etimológica de que tal termo se refere às diversas mensagens heréticas que se encontram infiltradas nas igrejas nos últimos tempos. Nós não queremos cair nessa falácia de que esse monte de heresias que está invadindo a igreja, isso é chamado de apostasia. Isso não é apostasia, isso é heresia. Então, nós não podemos desassociar a apostasia como sendo um resultado de uma ação conjunta do falso profeta e do homem da iniquidade no tempo do fim. Vai ser uma operação do anticristo e do falso profeta no tempo do fim. Quando você lê lá em Lucas 18, 8, a palavra diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Portanto, o contexto desta advertência que Jesus nos dá, e essa pergunta, portanto, quando o Filho do Homem se manifestar, haverá fé na terra? Você já percebe de que não vamos ter um ambiente muito bom para a igreja. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3, Deus diz assim: ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto que é a volta do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Antes de continuar, eu gostaria de orar. Vamos pedir a direção do Espírito Santo aqui nesta noite, e que Ele governe nosso coração, nossa mente, e nos conduza à verdade dEle para nossas vidas. Senhor, eu quero te pedir aqui que derrama sobre nós aqui uma revelação profunda da pessoa de Jesus para nós. Nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos para ver, Senhor. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir. Que o Senhor torne sensível o nosso coração aqui nesta noite. E nos dá um coração pronto, uma terra boa, que frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Senhor, que nosso coração seja um coração aberto para ouvir a Tua palavra e sedento por ela, Senhor. Nos ajuda aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amados, a sensação que sempre tive ao ler esse texto de Tessalonicenses, e sempre acreditava que estava vindo numa ordem sequencial dos fatos. Primeiro a apostasia, e depois a manifestação do homem da iniquidade. Todavia, examinando com mais acurácia as Escrituras, nós podemos perceber uma ação conjunta
do homem da iniquidade com o falso profeta, a fim de tentar destruir a fé dos santos e eleitos. Então nós trataremos de demonstrar que, diferentemente do entendimento convencional, a apostasia, ela irá se manifestar durante a grande tribulação. Então a apostasia, ela se manifestará durante aqueles últimos 3 anos e meio. Vai ser o período que o governo do anticristo vai de fato governar a terra. Em Apocalipse 13, versículo 12, diz assim, que o anticristo, ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. 13, 12 diz, o falso profeta, ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. O falso profeta, ele vai ser o lobista, a palavra que eu arrumei para dar um nome a esse falso profeta. Ele será um lobista, uma pessoa que vai fazer o lobby, que vai trabalhar a favor do anticristo, ele que vai promover o anticristo. Ele será aquela ponta de lança que vai abrir o caminho para a chegada do anticristo. E lá em João 5:43, a palavra diz que eu vim em nome do meu Pai, Jesus dizendo, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. E quando o anticristo se manifestar naqueles dias, nesses dias que virão, ele vai ser muito bem recebido pela humanidade. E, inclusive, por uma boa parte da igreja vai recebê-lo. Em Apocalipse 3:10 diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A palavra peirasmo, está aqui da palavra que é encontrada 2 vezes no texto acima, provação, é experimentar. Todavia, ambas poderiam ter sido traduzidas por tentação. Seria muito mais fácil para fazermos associação do período da grande tribulação com o momento da tentação de Jesus no deserto, onde vemos que o escopo da ação do diabo era de sedução a fim de enganar a Cristo lá no deserto. E esse também será o escopo da ação do inimigo nos dias da grande tribulação na terra. Vai ser para tentar a igreja, da mesma forma como o diabo tentou Jesus Cristo no deserto para roubar a verdade no coração dele, assim também nós seremos tentados nesses dias. Portanto, é correto interpretarmos Apocalipse 3:10 como sendo uma promessa para aqueles que perseverarem na palavra de Deus, a fim de que venham a resistir um grande momento de tentação que virá sobre a humanidade. Podemos perceber que Jesus utilizou as Escrituras para resistir o diabo no contexto da grande tribulação, será da mesma forma. As Escrituras estão nos mostrando que haverá um momento de grande tentação, que poucos irão se salvar. Apenas aqueles que estiverem alicerçados nas Escrituras poderão resistir. É muito fácil para nós pensarmos que estamos bem alicerçados e que tal ataque não venha nos atingir. Pois o próprio Jesus nos adverte, né? Em Mateus 24:22 diz assim, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E ele continua, em Mateus 24:23 e 24. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Surge então uma pergunta. O que tem de tão especial nesta mensagem do falso profeta, a fim de que quase ninguém se salve vindo a negar a fé? Que ingrediente é esse que esse falso profeta tem na sua pregação, a ponto de muitos discípulos de Jesus abandonarem a fé?
porque o sentido da palavra apostasia é deserção, é abandono da fé cristã. Mas que ingrediente é esse? Jesus nos dá uma pista. Ele diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e nega o Filho. Outra pista é fornecida por Paulo, qual ele dá o nome de operação do erro. Tessalonicenses capítulo 2:11, 2 Tessalonicenses 2:11 diz: é por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Se percebermos, 2 Tessalonicenses está diretamente ligado com Apocalipse 3:10. Porque guardastes da palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Em Apocalipse 3 diz perseverança, a palavra diz que eles, Apocalipse 3, perseveravam na palavra. E não serão enganados. Não serão tentados a abandonar a fé. Mas lá em 2 Tessalonicenses 2:11, é Deus que manda a operação do erro. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade, não acolheram a palavra de Deus, e darão crédito à mentira, à operação do erro. Portanto, nós podemos concluir que a ação conjunta do anticristo, do falso profeta, decorre, primeiro, de uma mensagem de engano, que irá tentar os corações. Segundo, o seu objetivo é de convencer, aqui está um ingrediente que ele vai usar, é de tentar convencer que Jesus não é o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. 1 João 2:22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. E todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Nunca como antes temos visto um ambiente sendo preparado para o advento da operação do erro. Portanto, eu quero fazer menção para vocês aqui desse movimento unitarista. O que é esse movimento unitarista? É que nega a divindade de Jesus. E eu tenho percebido, tenho analisado pela internet, tenho visto os pastores, pessoas, né, como foi uma pessoa num grupo caseiro nosso e conseguiu levar com que no mínimo um irmão lá abandonasse a fé que Jesus era Deus. Me parece que outros foram atingidos. E hoje os seminários, muitos seminários já estão ensinando para os seus alunos que Jesus não é Deus. Dizem que ele é o Messias, que ele veio enviado pelo Pai, mas que ele não é Deus. Ou esse movimento chamado os judeus messiânicos, uma parte deles acredita na divindade de Jesus, mas já estão inclinando para não acreditar. Eles estão já caindo lá para o chamado judaísmo ortodoxo, os chamados maçoretas, que não creem na divindade de Jesus. E quando você vai defender a sua fé, diante deles principalmente, e você pega a Bíblia e abre João de 1 a 3. Você abre Colossenses. Você abre Hebreus. Aí ele olha para você e diz: não, mas aí não vale. Você tem que... nós não cremos no Novo Testamento. Eu creio na Torá, eu creio no Antigo Testamento. Eu sei que para nós, João de 1 a 3, ele revela a divindade de Jesus, claramente. Mas nós perdemos a força de argumentação quando eles dizem: não, você tem que mostrar isso no Velho Testamento. Ele não está prometido no Velho Testamento? Mostra isso no Velho Testamento. E eu tenho meditado muito no Velho Testamento sobre a divindade de Jesus. E eu fiquei muito impressionado. Muito, mas muito, muito impressionado. Aqui em Gênesis, capítulo
Um. No princípio, criou Deus, pois, os céus e a terra. Primeiro, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a primeira letra, primeiro que o judaísmo, ele passou, o alfabeto hebraico passou por 3 fases de escrita. Hoje está numa fase de escrita, letras em garrafais bonitas, muito bem desenhadas. Mas a primeira fase do hebraico, quando Moisés escreveu hebraico, a pictografia da escrita era de símbolos que revelava aquilo que estava se escrevendo. E a primeira letra da Bíblia, da Torá, é a palavra Bet. E sabe o que significa Bet? Sabem como é que é escrita? A escrita Bet é uma casinha. Uma casa com o quarto do casal e com o quarto das crianças. Uma letra. Olha o tanto que ela falou. Bet. Que é a primeira expressão, Bereshit bara Elohim. E isto mostra o quê? A primeira letra da Bíblia, a primeira letra do Velho Testamento, do Antigo Testamento, era uma casinha. É que Deus criou uma casa para nós. Deus criou uma casa para nós. Tem um texto lá no livro de Lucas, que diz assim, capítulo 18, me parece, que o reino dos céus é semelhante a um rei que partiu para uma terra distante para lá edificar um reino e depois retornar. Amados, uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui, bem claro para vocês, em nome de Jesus, escutem isso. A terra não é um planeta. A terra é um reino. Todos os antigos acreditavam, na época dos apóstolos, dos profetas, para trás eles acreditavam que a terra era um reino e que a terra é um centro do universo. Hoje, a ciência diz que a Terra não é o centro do universo. Mas por que eles defendiam que a Terra era o centro do universo? Porque liam a Bíblia. Liam o Gênesis. Você lê o Gênesis assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Primeiro dia. Deus criou o quê? A luz. Deus criou a terra, os céus e a terra, e criou a luz. Ou melhor, Deus criou os céus e a terra, depois ele vai explicar. Aí quando chega aqui no versículo 6, e diz assim: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, porque houve tarde e manhã, segundo dia. Terceiro dia, o que Deus faz? Produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem semente, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã, terceiro dia. Versículo 14 diz: também disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações, para o dia e os anos. Ué,
criou o Sol no quarto dia. Portanto, a Terra é o centro do universo. Deus criou um reino. Não é um planeta. Sabe que a definição de planeta? É uma estrela errante que está perdida no espaço. E que eles usam esse argumento para quê? E levanta a argumentação, teorias como a teoria do Big Bang, para dizer que nós somos fruto do acaso. E que nós somos fruto do acaso. Mas, amados, quero dizer para vocês que Deus planejou criar um reino. A Bíblia fala que o reino de Deus é semelhante a um rei que partiu por uma terra distante, lá edificar um reino e depois retornar. Eu estou dizendo para você que por isso que eles acreditavam que a terra era o centro. Porque o universo só foi criado no quarto dia, sendo que Deus já havia criado as plantas, inclusive, no terceiro dia. Não é esse... Eu só estou querendo mostrar para vocês que esse livro de Gênesis é a coisa mais espetacular que você possa imaginar. Aí, Bereshit, uma casa, Deus criou uma casa para nós. Mas o texto continua assim, olha, Bereshit bara Elohim Aleph Tav, Hamashamarim. Amados, o texto é assim, Bereshit bara Elohim et Hashamarim. Existe aqui no meio dessa frase uma expressãozinha et, que significa et. Aleph, Tav. Primeira letra do alfabeto hebraico e última letra do alfabeto. E sabe como era a pictografia dessa palavra, dessas duas letrinhas, Aleph e Tav? A cabeça de um boi, de um touro. E sabe como era Tav? Uma cruz. Uma cruz. E essas duas letrinhas juntas, nas Escrituras, no Velho Testamento inteiro, elas estão lá 9.200 vezes. Para aí. 9.200 vezes no Antigo Testamento a palavra et, Aleph, Tav. E possivelmente você nunca ouviu falar dessa partícula Aleph, Tav. Pois durante os anos dos milênios, tradutores não souberam identificar qual seria o real significado desta expressão. Um rabino chamado Rabi Nahum de Jingo, ele realizou uma extensa pesquisa sobre esta partícula Aleph, Tav, e ele concluiu dizendo: acredito que não se trata de uma palavra, mas de uma marca ou um sinal de Elohim. O Rabi Akiva, ele disse, entendo ser uma marca secreta de Elohim, um código secreto que ninguém sabe. Por se tratar da primeira e última letra do alfabeto hebraico, nós podemos dizer que estas duas letras juntas representam a eternidade de Deus. Lá no Salmo 92 dizia: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E sabe o que representa a palavra Aleph, Tav? O primeiro e o último. Aquele que é, que era, aquele que é e que sempre será. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, Jesus faz questão de atribuir a ele essas duas expressões que para nós pode soar um pouco vazio e sem contexto. Mas na verdade, creio que ele tinha o intuito de abrir nossos olhos para compreendermos algo muito mais profundo e que até então não havia ainda sido revelado a nós. Qual a expressão? Alfa e Ômega. Jesus disse, Apocalipse 22, 13 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Quando você vai lá no Antigo Testamento, Isaías 44:6, Deus se apresenta ao profeta Isaías como sendo o primeiro e o último. Deus. Yod, Re, Vav, Re. As 4 tetragramas do nome de Deus. Deus diz assim diz Yod, Re, Vav, Re. Você ter certeza de que não é um adjetivo de Deus. Mas é o nome dele. Yod, Re, Vav, Re. Ele diz assim diz Yod, Re, Vav, Re. Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 48:12-13 diz: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra. Quem foi que fundou a terra? Aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Pois quando vemos Isaías 44 e 48, quem estava falando com Isaías? Era o próprio Yod, Re, Vav, Re. Conforme nós vimos em Gênesis, ele faz menção Bereshit, Bara, Elohim, Aleph, Tav. No princípio, criou. Quem criou? Aleph, Tav. Quando Jesus veio trazer as revelações do livro do Apocalipse, em qual idioma você acha que ele falou? Hebraico. João registrou em grego. E assim por dizer, quando lemos o Apocalipse, devemos ter em mente que quando Jesus disse que ele era o alfa e o ômega, ele estava dizendo: eu sou o Aleph e o Tav. Pelo amor de Deus. É muito para mim isso, amados. Aqui temos a chave para compreender o maior mistério das Escrituras. Paulo, quando foi escrever a Timóteo, diz: evidentemente, grande é esse mistério, o mistério da piedade. Deus, que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Jesus, em outras palavras, estava dizendo: eu sou o Elohim de Gênesis. Eu sou o Elohim de Gênesis. Em Gênesis 1:4. Ó, eu cansei de ler Aleph Tav nas Escrituras. Gênesis 1:4. E viu Elohim, Aleph Tav, que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Fez, pois, Deus, Elohim, Aleph Tav, o firmamento e separação das águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Presta atenção nisso. Quando Moisés foi recapitular ao povo de Israel acerca da aliança que Deus fez com ele, em Deuteronômio 5:4 diz assim: face a face falou o Senhor conosco. No monte, no meio do fogo. Quem falou com Moisés? Deus falou com ele. Yod, Re, Vav, Re. Esse trecho é uma citação de Êxodo 20, que diz assim: então falou Deus todas estas palavras. Então está escrito assim: então falou Yod, Re, Vav, Re. Falou todas essas palavras. Em Êxodo 20, versículo 2 diz: eu sou Yod, Re, Vav, Re. Teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Portanto, quem falou com Moisés? O próprio Yod, Re, Vav, Re. Agora, como está escrito no original? Está escrito assim: então falou Elohim, Aleph, Tav, essas palavras. Quem era Yod, Re, Vav, Re? Aleph, Tav.
Isaías 53:6 diz assim. Isaías 53:6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas Yod He Vav He fez cair sobre Aleph Tav a iniquidade de todos nós. Está escrito no original assim. Você precisa hoje do Novo Testamento para provar que Jesus Cristo é Deus? Você precisa do Novo Testamento? Graças a Deus. Mas você nem precisa, porque está aqui a revelação. Pedro tinha em mente, olha que diz em Êxodo 12:13. Êxodo 12:13 assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue de Aleph Tav, está escrito assim, gente. É o sangue do Cordeiro. Mas quando eu vi o sangue de Aleph Tav, eu passarei e não haverá entre vós pragas destruidoras quando eu ferir a terra do Egito. Pedro tinha isto em mente quando ele diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Em 1 Pedro 1:20 diz: conhecido, com efeito, a palavra conhecido é prognosko, no grego. Vem da palavra de prognóstico. Conhecido com efeito, quer dizer, já planejado, antes da fundação do mundo, para serem manifestados no fim dos tempos por amor de vós. Apocalipse 13:8 diz: adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Amados, na nossa própria catequese existe um erro, que eu detectei um erro. Quando nós falamos assim: qual era o propósito de Deus quando Deus criou o homem? O propósito de Deus quando Deus criou o homem é porque ele queria uma família de homens semelhantes a ele. Aí o homem pecou, se tornou inútil para o seu propósito. Aí nós falamos: qual que é o propósito de Deus hoje? É ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. O que nós estamos entre linhas deixando a entender? Que o primeiro plano falhou e que Deus criou um plano, um segundo plano, o plano B. Mas não existe plano B, amado. O plano A, lá no Aleph Tav, representa um touro, a cabeça de um touro, e com uma cruz. A cruz estava na eternidade, antes de existir o tempo, antes de existir o mundo. No Salmo 102:15, diz assim: todos nós, ou melhor, todas as nações temerão o nome de... Olha, Salmo 102:15. Estou lendo o Velho Testamento. Todas as nações temerão o nome de Aleph Tav. E todos os reis da terra verão a glória de Aleph Tav. Salmo 102:16 diz: porque Yod He Vav He edificou a Sião e apareceu na sua glória. Quem apareceu na sua glória? Deus. Yod He Vav He. E quem é que apareceu na glória? Jesus. Em Zacarias 12:10 diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica, e olharão para mim. Aleph Tav. Está no original. A quem transpassaram. E plantar-lhe-ão como se planteia por unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. A forma verbal seria suficiente para compreender que Jesus estará voltando a Sião como que aquele que outrora foi rejeitado pelos judeus. Pois o pronome pessoal mim se encontra na primeira pessoa do singular. Quando verificamos o texto original, percebemos que não existe nenhum pronome pessoal. Verificamos que o texto se encontra da seguinte forma: olharão para Aleph Tav a quem transpassaram. O anjo revela a João em Apocalipse
que Aleph Tav é quem virá sobre as nuvens. E sobre quem o povo de Israel haverá de se lamentar. Diz assim, olha Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Verá quem? Cristo. Até quantos traspassarem, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e o que há de vir. Sabe como o texto termina? O Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque Aleph tem a cabeça de um touro, que significa poder e força. O Todo-Poderoso. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Apocalipse 22, 12. Já li esse texto, vou ler mais uma vez. 22, 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Aleph e o Tav. Está falando em grego, então vamos falar em grego. Eu sou o Alfa e o Ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Em Apocalipse 11, versículo 15, diz assim: versículo 17: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Sempre vai estar acompanhado com a expressão Todo-Poderoso. Porque Aleph Tav é uma cruz, a expressão de uma cruz e de uma cabeça de um boi, que representa força e poder. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Agora, não era que há de vir, porque agora já assumiu na última trombeta. Quero concluir, então. Aleph Tav, o Alfa e Ômega. Alfa e Ômega no grego, primeira e última letra. E Aleph Tav, primeira e última letra do hebraico. Qual é a conclusão? Primeiro, a eternidade de Jesus e sua sabedoria, soberania, portanto, revela a divindade dele. A eternidade de Jesus e sua soberania, portanto, revela a sua divindade. Segundo, ele é o Criador. Isto é, no princípio estava com Deus. Terceiro, que Jesus, Aleph Tav, foi quem se revelou aos profetas, visto que as Escrituras nos mostram que ninguém viu a Deus. Olha o que diz em João. Olha o que diz aqui em João. João 5,37 diz: o Pai me enviou, e este mesmo que é que tem dado o testemunho de mim, pois jamais tem de ouvido a sua voz e nem visto a sua forma. Portanto, toda a teofania do Antigo Testamento era quem? Era o Filho. Toda a teofania. E nós vamos ver algumas delas aqui esses dias. O que é teofania? Manifestação de Deus. Yahvé, Aleph Tav, voltará para redimir Sião, é o próprio Senhor dos Exércitos, Jesus. Ele é o consumador, o fim de todas as coisas e domina sobre toda a história. Em 1 Timóteo 3,16 diz: evidentemente, grande é este mistério.
Eu estudo a Bíblia há trocentos anos. Nunca ouvi comentários, ou palavras, ou ensino. Fiz um curso de seminário 4 anos. Fiz grego e hebraico, não sei nada de grego e hebraico. Sei nada. Mas eu sentei lá, nunca ouvi falar de Aleph e Tav. Nunca ouvi falar. E quando Paulo está dizendo assim, que evidentemente grande é este mistério, é um mistério que Deus está revelando, amados. Deus manifestado na carne. Isso é um mistério. Paulo está dizendo que grande é o mistério da encarnação de Deus. Em Colossenses 1, 13, 19 diz: Ele nos libertou do império das trevas. Agora eu posso ir para o Novo Testamento, né? Agora vamos ler o Novo Testamento. Agora podemos. Hein? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Primogênito que foi criado? Não. É primogênito porque ele tem a prioridade. Ele é o pai de uma nova raça. E ele tem a prioridade. Quando você vê lá no propósito eterno, o que você fala? Porquanto aos que de antemão conheceu, a esses os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Esse é o propósito eterno, esse é o propósito eterno secundário. Nos fazer semelhantes a Cristo. Mas qual que é o primário? A fim, olha que lindo, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E que ele tenha a primazia sobre todos. Porque tudo é por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo é para ele. Ele tem a primazia e a soberania sobre nós. Ele é o cabeça do corpo. Porque quando eu tomo o propósito eterno como primário para mim, dizendo que o propósito de Deus é me fazer semelhante a Cristo, eu me torno o centro. Eu me torno o centro. Mas o centro é Ele. É Ele. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. E sobre a terra, nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra. Quando você vai João de 1:3, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio de crer, de quê? Da criação. Mas, amados, fala lá em Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele não deu vida apenas o tempo, apenas as coisas criadas. Ele é que gerou a eternidade. Ele é que deu vida à eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, sejam soberanias, que é principado, que é potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, olha, o Aleph Tav, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude da divindade residisse nele. Em Hebreus diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Também fez o universo
Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Você sabe o que significa a palavra Elohim? El é Deus e Rim é plural. Deus é plural. Olha, coisa estranha, né? Plural. Elohim, Todo-Poderoso. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus, da majestade nas alturas. E tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, pois qual dos anjos disse? Jamais. Diz, tu és meu filho. Eu quero te dizer uma coisa para você. Deus tem um filho. Eu quero dizer isso para os unicistas, para os unitaristas, para os testemunhos de Jeová, para os muçulmanos. Eu quero dizer para eles, Deus tem um filho. O texto diz assim, quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as coisas e as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Quem? Deus tem um filho. É Aleph, Tav, Yud, Revav, Re. O princípio e o fim. O primeiro e o último. Aquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. É o meu Deus, é o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nós amamos, a quem nós entregamos a nossa vida para Ele. Tá bom. Aqui, ó. O apóstolo Paulo sempre passou a revelação de Jesus à luz do Velho Testamento, né? Basicamente, ele ficou 11 anos fazendo isso, né? Aí, aos Coríntios, ele escreve assim, ó. Porque Deus que disse... Em 2 Coríntios 4, 6, fala assim, ó, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia. 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 O Hebreus continua dizendo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Outra vez diz, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. E ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz vento e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do filho, sabe o que ele disse? O teu trono, ó Deus, é para sempre. Olha, o pai falando do filho, o teu trono é para sempre. Hebreus 11, Hebreus 1, e diz, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, vai falar mais. No princípio, Senhor, tu lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra de suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão igual a vestes. Também igual o manto. Os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudadas. Ficou velha. O universo vai passar. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ele é o primogênito. Ele que tem a prioridade. Amém, amados? Que Deus abençoe. Amanhã nós vamos continuar.
Vamos continuar no Velho Testamento. Vamos conhecer Aleph Tav no Velho Testamento. Amém? Tem muita coisa boa aí no Velho Testamento. Aleluia. E a hora que eles vierem tentar tentar roubar a nossa fé, nós temos firmeza e nossa fé está alicerçada. Amém? Amém.